Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Somos Todos Mestres. Os melhores temas sobre a expansão da consciência para a construção de um mundo melhor. Nossos avatares são Érica Lima, do canal YouTube Esquecer para Descobrir, Joyce Elisa, do canal YouTube Despertar com Joyce Elisa. Elimine suas crenças e medos, focalize no amor e aprecie sem moderação. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje estou aqui, Joyce Elisa, estou junto com a Érica Lima. Tudo bom, Érica? Oi Joyce, tudo bom? Então hoje a gente vai conversar sobre quando a gente precisa parar. Qual que é o momento em que a gente precisa parar, né? Quantos de nós não vivem estresse todos os dias, todas as semanas, meses e anos? E a gente tem muito essa cobrança, né, de estar sempre produzindo, sempre fazendo, sempre entregando resultados. Mas eu e a Érica aqui estávamos refletindo muito sobre esse assunto e a gente teve alguns aprendizados, né, Érica, que a gente gostaria de compartilhar com vocês. É, sim. Então, antes de tudo, eu queria falar para vocês de uma experiência que eu tive com leitura de aura multidimensional, que aliás vai ser um tema explicado por uma convidada nossa, que virá muito em breve aqui. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. É uma leitura de aura diferente, ela não é feita visualmente, né, da forma física. É uma leitura que enxerga a multidimensionalidade do nosso ser, ou seja, coisas que nós somos, coisas que nós temos a resolver, mensagens para nós mesmos, de acordo com o que cada chakra nosso diz, né, de acordo com a vibração energética. Enfim, quem vai explicar para vocês vai ser a Andréia Peixoto, que nós traremos aqui muito em breve. Aí vocês vão ficar mais esclarecidos sobre o assunto. Então foi uma experiência muito legal, porque, já entrando no assunto, né, eu sempre tive muita cobrança interna. Eu acho que isso é um dilema de muitos de nós aqui na Terra. A gente sempre tem essa coisa de produção, 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 até por conta do modelo que nós vivemos, que é um modelo capitalista, né? Então, a gente tem muito essa coisa do não parar nunca. E foi exatamente isso que uma das coisas, né, que a leitura de aura multidimensional me trouxe. Essa coisa da cobrança e de quando saber parar. Então, em um desses momentos, ela vê a conexão espiritual, né? E ela vê como porcentagem. Então, no meu caso, deu de 70% a 90%. E os 70%, depois ela vai explicar melhor como é que funciona isso. Ela viu, só que numa figura, assim, muito exausta. É como se ela visse o número 70, de uma forma murchinha, assim, muito cansada. E aí ela foi entender o que era isso. A mensagem que veio foi a seguinte, que quando eu tô fazendo determinada coisa, né? Então eu ponho muito esforço naquilo. Aí tem um momento que eu sinto muito cansaço e eu tenho que parar. Então eu tava até compartilhando com a Érica, né, Érica? Às vezes eu tenho que realmente parar tudo, porque eu fico muito cansada fisicamente, energeticamente. Então eu paro mesmo, qualquer coisa que eu tô fazendo, descanso, e aí eu volto a fazer, né? E a mensagem que ela me trouxe foi a seguinte, que tá tudo bem em querer parar. Por quê? A minha constituição energética, inclusive corporal, precisa parar. Porque senão eu adoeço, né? Eu preciso ter um limite. E como que isso acontece na minha vida? É o meu corpo físico ficando cansado. Então é um sinal que eu tenho de que eu preciso parar. Sim. Né? Isso foi muito bom pra mim, porque a gente tem muito essa coisa da cobrança, como eu já disse. Então eu sempre me cobrava muito quando chegava esse momento de parar. De uns tempos pra cá eu tô bem com isso, mas antigamente eu me cobrava demais. Nossa, eu não posso parar. Nossa, eu tenho que continuar o que eu tô fazendo. É errado parar, eu tenho que estar sempre produzindo, eu não posso deixar as coisas pra fazer. Mas chega um determinado momento que a gente tem que parar sim, né, pra recarregar, para que inclusive você tenha até um melhor desempenho após esse descanso, né? Então foi muito bom ter essa noção de que tá tudo bem e que não tem nada demais eu parar de vez em quando. E acho que a Érica também tem, né, questões parecidas com essa, né, Érica? Sim, eu acho que muita gente vai se identificar com isso, Joyce, porque a gente passa... É um mundo mesmo, o meio corporativo, inclusive, que existe hoje em dia, né?
trabalho, aquela cobrança muito forte, aquela questão de, às vezes, determinado serviço que seria para 3 pessoas fazerem, passa para uma pessoa só. E isso a gente vê acontecendo muito, né? Então a gente começa a sentir essa questão da cobrança e de ter que dar conta e de não poder deixar sem fazer, não poder, porque, né, vai implicar em vários outros processos. Muitas vezes a gente fica até com receio de perder emprego, isso acontece muito. As pessoas com receio de falar não, né, de falar, não, eu não vou dar conta, isso é muito serviço, é muita coisa para uma pessoa só fazer, e acabar perdendo o emprego, porque, infelizmente, vão ter pessoas que vão passar desse limite. E isso é muito importante que você falou, Joyce, da gente identificar esse ponto, né? Identificar o seu ponto, o seu limite, até onde dá para ir, até onde seu corpo tá tranquilo fazendo, mas chegou ali, cansou, tá estafado, tá cansado, não dá mais, porque se continuar, exatamente é o que você falou, fica doente, porque você vai estar indo além do que seu corpo aguenta. E é exatamente o que acontecia comigo. No passado, eu chegava eu tive várias vezes, tive que fazer endoscopia, várias vezes tive que fazer tratamento de estômago, justamente por essa questão do limite. Comigo acontecia, e acontece algo um pouco diferente assim, porque eu não chego a sentir esse cansaço. E aí eu vou além, eu não paro para identificar o meu limite, por mais que a gente saiba que ele está ali. O limite está ali, né? E aí eu não paro para identificar esse limite. A partir do momento que eu não paro para identificar esse limite, eu começo a gastar demais do organismo, a exigir demais dele, sendo que ele já está necessitando descansar. E uma coisa que acontecia muito comigo há anos atrás é de chegar à noite para dormir e não conseguir dormir de tão cansado que você está. Você ultrapassou tanto os seus limites, mas tanto, que a sua cabeça está agitada, seu cérebro está agitado e você não consegue dormir. Eu lembro que uma vez eu vi um folderzinho assim de caricatura, assim, de desenho, de uma pessoa deitada tentando dormir, e aí um balãozinho assim, a pessoa pensa, cérebro, pelo amor de Deus, me deixa dormir. Aí num segundo desenho, num segundo desenhozinho assim, o cérebro falando, que é isso, dormir é para os fracos. Na prática seria mais ou menos assim, né? E é uma coisa assim que a gente leva na piada, leva na brincadeira, mas era aquela sensação que eu tinha, sabe? De deitar pra dormir e não conseguir dormir, não conseguia apagar, não conseguia desligar, de tão agitada, mas era uma questão de cansaço, era muito cansaço. Sim, é o ir além, né? E eu ia demais. Passava muito da conta, né? Sim. Eu acho que o pessoal deve estar se perguntando um pouco, tá, Joyce, Érica, legal, a gente tem que parar, mas e aí? A gente simplesmente fala pro chefe, não tô a fim de trabalhar, quero ficar em casa uma semana. Ou então o dia inteiro. Olha, seria muito bom se ocasionalmente a gente pudesse fazer isso, mas a gente sabe, até porque a gente já viveu essa rotina, né, de trabalho em empresas, em corporações, a gente sabe que isso não é possível, porque... De novo, é um capitalismo que a gente vive na empresa. É entrega, são prazos, né, muito curtos, muito trabalho. Então, assim, tem várias formas de você conseguir trabalhar no seu limite de uma forma mais confortável. Então, por exemplo, como a Érica compartilhou aqui com a gente, às vezes a gente quer dar conta de muita coisa. Então, de repente, vem, né, os nossos supervisores, superiores, olha, então você vai ter que fazer isso, você vai ter que fazer aquilo, você vai ter que fazer aquilo outro. Só que tem momentos que a gente tem que ser realista e dizer, olha, esse outro aqui eu não vou conseguir pegar, porque senão vão me sobrecarregar e eu não vou fazer nenhum, né, dessas tarefas direito. Então a gente saber falar não, né, às vezes isso é necessário. Sim. Isso, no final das contas, acaba sendo muito bom, porque acaba sendo até visto como um ato de responsabilidade. Sim. Né, de você ter uma consciência ali, uma sinceridade com o seu superior e dizer, olha, até aqui eu dou conta, passando disso eu já não conseguiria um trabalho de qualidade. Então isso acaba sendo bom.
E também, o que funcionava para mim, que dava uma aliviada na correria, no estresse, era de vez em quando dar uma pausa, sair de onde eu estava, da sala, aí eu subia, ou eu ia para o banheiro, né, põe um pouquinho de água no rosto, fazia uma horinha ali, ou então eu ia tomar uma água, tomar um cafezinho, dava uma pequena pausa. Até um método de produtividade que chama método Pomodoro, que fala exatamente isso, né? Que você produz um determinado tempo e para um pouquinho de tempo. Aí você volta a produzir por um determinado tempo e para mais um pouco. Isso diz que aumenta muito a produtividade, né? A qualidade da sua produção, na verdade. Então essas pequenas pausas são ótimas, porque você sai daquela linha de produção contínua, você se dá essas pequenas pausas, você tem um momento ali para estar respirando, para estar se pondo no lugar de novo, né? Dando uma descansada ali, mesmo que breve, mas pelo menos você deu uma pausinha, né? Importante isso. Sim. Né, Érica? O que você acha? Sim, Joyce. Esse que você citou, sugeriu do Pomodoro, é muito interessante. Porque eu noto que os dias que eu utilizo o Pomodoro, os dias que eu tenho muita coisa para fazer, muita coisa manual, vamos dizer assim, né? Tenho que ficar no computador o dia inteiro e aquele dia específico tem muita coisa para fazer. Eu utilizo o Pomodoro porque eu observo duas coisas muito interessantes de utilizar o Pomodoro. A primeira delas é que você dá conta das situações sem observar. Sabe? Você começa a fazer, porque são 25 minutos você fazendo e 5 minutos você descansando a mente. Só que esses 25 minutos você está literalmente focado ali. Você sai de celular, sai de rede social, sai de qualquer coisa que tire sua atenção, coloque seu cérebro focado naquilo. E os outros 5 minutos você realmente vai descansar. Você não vai ocupar sua mente com outra coisa, não vai entrar em rede social, nada. Você vai ficar contemplando a janela aqui, a natureza, né, respirando, fazendo momentos de meditação, de respiração. E eu observo uma coisa que no final do dia, quando eu uso o Pomodoro, eu não me sinto cansada. Mesmo que seja um dia que foi exatamente igual ao dia anterior, eu fiz exatamente as mesmas coisas, produzi a mesma quantidade, mas no dia anterior, por ter sido uma coisa contínua, chega no final do dia, eu sinto a cabeça muito cansada. Já quando eu uso o Pomodoro, eu observo claramente que esse cansaço mental não aparece, sabe? Não existe. Então foi muito legal você ter lembrado de falar do Pomodoro, Joyce. Porque é só vocês colocarem na internet, tem um site que já calcula o tempo para você. Ai, que legal! Tem um site que só você dá um start lá, ele vai começar a calcular os 25 minutos. E aí quando ele acaba, ele te avisa, dá um sininho assim. E aí você manda colocar os 5 minutos. Mas, olha que demais. Foi muito legal você ter lembrado de falar do Pomodoro, porque é uma técnica que eu não estava lembrando, mas é uma coisa que me ajuda muito, assim, a não ficar com a mente cansada. Mas algo assim que acontecia comigo, ainda acontece, eu ainda tô passando por um processo assim, de identificar esse meu limite, porque a gente estava conversando um pouquinho antes aqui, e a Joyce estava me falando isso, né, dessa questão dela, do corpo cansar, e dela se sentir estafada, literalmente, falar, não, eu preciso deitar, eu preciso recuperar minhas energias aqui, eu preciso recarregar a bateria, né? Sim. E eu não passo por esse processo, eu acho que quando chega ali, eu ignoro que aquilo está acontecendo, deve ser, não identifiquei ainda, mas eu passo por esse processo e continuo. Mas nesse continuar, eu começo a ficar com dor no estômago, eu começo a me sentir cansada demais. No passado, eu comentei com a Joyce, quando eu trabalhava em empresa, fora, assim, eu ficava muito nervosa, muito estressada, eu começava a arrancar a pelinha, assim, da boca, minha boca ressecava muito os meus lábios, e eu ficava arrancando aquilo, assim, né, ia até um momento que machucava. E foi algo que eu identifiquei muito depois, e até durante terapia, eu identifiquei isso, que é você ultrapassar seus limites, porque sempre quando isso acontecia, eram em momentos muito estressantes, momentos que eu tinha que resolver coisas muito estressantes lá, que eu tinha que lidar com situações, encontrar soluções para problemas, às vezes, que não teriam solução, entre aspas, né? Mas
E sempre nesses momentos estava eu lá com a boca ressecada e arrancando aquilo. Então, assim, eu tô compartilhando tudo isso para as pessoas que, de repente, não conseguem identificar esse limite e passa além desse limite e começa a se cobrar demais, para parar, sabe? Tenha seu momento. Como a Joyce comentou, levanta, sai daquele ambiente. Se você tá notando que ele tá estressado, que por mais que você tenha que dar um retorno, que você tenha que ter uma solução para aquele problema, 15 minutos, às vezes 5, 10 minutos, não vai fazer diferença na solução daquele problema, né? Então levanta, sai, respira, fica uns 5 minutos fora, assim, 5, 10 minutos, o tempo que lhe for, né? Cada pessoa é um ser diferente, é individual, então o tempo que for necessário para você. Como a Joyce comentou, é muito simples a gente falar, mas no dia a dia tem as demandas lá do trabalho. Mas é a gente saber dizer não. Eu acho que eu já compartilhei aqui em outro áudio falando que eu não sabia dizer não para um gerente que eu tive uma época que me entupia de trabalho, me entupia de serviço. Mas é a gente saber falar, compartilhar que, ó, daqui pra frente pra mim não tá dando, né? Se outra pessoa... Ou até pedir... Oi. Ou até, desculpa, Erika, te interromper, mas só pegando o gancho, ou até pedir ajuda. Sim. Né? Olha, não tô dando conta disso daqui. Será que alguém poderia me ajudar? Será que alguém poderia compartilhar comigo uma parte dessa tarefa, uma parte desse processo, enfim. A sinceridade, eu acho que é a melhor coisa que a gente pode ter. Até numa empresa. Porque, como eu falei, isso mostra que você tem uma responsabilidade, né? Você não quer prejudicar a empresa, você não quer prejudicar o resultado. Então, você tá sendo sincero, você tá mostrando, olha, não vou dar conta. Então, no final das contas, acaba sendo até uma coisa positiva a seu favor dentro de uma empresa, né? É sim. E essa questão da gente saber parar e de ter esse limite, saber até onde vai o nosso limite, isso influencia muito na nossa parte energética. Muito mesmo. Muito, com certeza. Você saber ali identificar. É claro que cada um tem um limite diferente. Tem pessoas que conseguem ir mais além. Tem pessoas que não conseguem ir tanto além e tá tudo bem. Essa é uma questão muito legal, porque às vezes a gente se culpa muito. Eu tinha isso de me culpar. Poxa, mas eu sempre me espelhei muito na minha mãe, por exemplo. Minha mãe, ela tem uma produtividade incrível. Ela tem muita disposição, ela produz muito, né? Então, sempre vinha na minha cabeça a minha mãe, sabe? Não, mas a minha mãe faz, eu tenho que fazer também, né? Aí, com o tempo, eu parei pra entender que isso fazia parte de mim e que não, eu não era igual a minha mãe. E que eu precisava parar de vez em quando. Porque eu tenho o meu ritmo, eu tenho a minha energia, eu tenho a minha forma de produzir, né? Eu tenho a minha essência, cada um tem a sua. E essa foi uma das coisas que a leitura de aura multidimensional me trouxe, assim, de uma forma muito bonita. Por que eu tenho essa... eu chego nessa estafa física e energética? Porque a minha constituição, ela é mais frágil. E eu achei muito lindo isso, porque ela mesma me disse, Joyce, é mais frágil e é linda da forma que é. Porque você precisa ser assim, ter essa fragilidade, ter essa delicadeza para fazer o trabalho que você faz. Aí quando ela me falou isso, nossa, sabe assim, falei, é lindo, porque cada um tem um jeito de ser, e cada um tem a sua beleza. E quando a gente sabe explorar isso, a seu favor, né, para as coisas que você produz para o mundo, fica mais lindo ainda, né? Completa, né? Completa. E aí você se conhecendo, você sabe o seu ritmo e você aprende a trabalhar daquela forma. E não quer dizer que você vai produzir menos, que você vai produzir de uma forma que não é tão boa, muito pelo contrário. Né? E isso que você comentou a respeito da diferença entre as pessoas, tem algo que eu acredito muito que ocorre também, que tem diferenças, inclusive, do conceito, do que está sendo feito. Porque, como é que eu posso explicar isso de uma forma mais clara?
Por exemplo, igual você tinha a sua mãe como referência, né? Nossa, mas ela dá conta, ela faz tanta coisa, não sei o quê, o limite, entre aspas, dela é maior. Mas, de repente, em determinadas situações, em determinados eventos, em determinadas outras situações, o seu limite vai ser maior do que o dela. Para aquele determinado tipo de assunto, sabe? É verdade, Érica. Deu pra entender o que eu tô passando, que eu tô explicando? Deu. Porque a gente tem muito essa questão da comparação com o outro, mas em relação àquele determinado assunto, né? Mas às vezes em relação a outro assunto completamente diferente, o seu limite é muito maior do que o que sua mãe suportaria aí. O dela iria parar um pouquinho antes ou bem antes do que o seu suporta caminhar, sabe? Então essa questão da diferença que a gente tem entre nós, né, entre seres humanos, cada um com a sua particularidade, igual você comentou agora. Essa questão da sua delicadeza, da delicadeza para desempenhar esse trabalho, sabe? De repente seja algo que, se a sua mãe tivesse que desempenhar algo assim, o limite dela seria muito anterior ao seu para desempenhar esse tipo de trabalho. Sim, é verdade, Érica. Você está trazendo uma coisa que é muito verdade. São as diversas... Como é que fala? As diversas áreas da nossa vida, né? Então a gente tem fortalezas e fraquezas de acordo com cada uma, né? É muito legal, exatamente. Bem lembrado, é verdade. Então, assim, a gente saber identificar esses limites e se dar o direito de parar, que eu acho que é uma coisa que a gente estava conversando bastante semana passada, essa semana. A gente se dá o direito de parar e se dá o direito de falar, não, aqui hoje não tá dando. Eu tô falando agora isso e eu recordei da época que, há alguns anos atrás, eu trabalhava durante o dia e fazia faculdade à noite. E eu recordo que tinha alguns dias assim que eu não dava conta. E olha que a maior parte das vezes eu saía do trabalho, passava na padaria, não tô indicando isso pra ninguém. Eu tô falando isso com vergonha. Mas eu saía do trabalho, passava na padaria, comprava um Red Bull e chegava na sala de aula tomando Red Bull pra eu dar conta de ficar na sala de aula. E aí, assim, tinha dias que nem assim. Eu sabia que mesmo se eu tomasse um energético e fosse pra sala de aula, seria eu realmente pedir pra ficar doente. E aí eu ia pra casa nesses dias. Sim. Mas ia pra casa com aquela cobrança interna dentro de mim, sabe? Eram os dias que eu já tava ultrapassando todos os limites e chegava em casa e não conseguia dormir, de tanto que a mente já tava totalmente estafada e cansada. Então, isso é algo que hoje em dia eu olho e observo, não quero isso pra mim mais de jeito nenhum, assim como não desejo pra ninguém, não quero isso pra ninguém também. Então, a gente saber identificar os nossos limites e nos dar o direito de parar, de ter coisas boas, gente, de sair pra fazer uma caminhada e sem preocupação com o horário do que você tá voltando e, mas que eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tem que... A gente tava falando um pouquinho antes disso, né, Joyce? A gente tem que sermos humanos e sermos felizes. Exatamente, sermos humanos. Você falou tudo, Érica. Até, por exemplo, nós mulheres, né, a gente se cobra muito com as nossas coisas em casa, né? Então, tem que ser sempre tudo limpo, tudo maravilhoso, tudo uau, né? Um lustre. Gente, às vezes não dá. E às vezes você tem que optar por coisas, por exemplo, chega final de semana, né, pro pessoal que trabalha aí os 5 dias, né, o dia inteiro, às vezes não tem muito tempo para fazer as coisas dentro de casa, aí chega final de semana e quer fazer tudo, aí você já tá cansado da semana, e você vai trabalhar mais ainda dentro de casa. Sim. Fora que você tem, né, família, você tem os filhos, você tem o marido, gente, o que é um pozinho para tirar? E você tá junto dos seus filhos, você tá junto do seu marido. Sim. Então eu não vou tirar pau hoje. Exatamente, vamos passear, vamos andar na praia, então vamos lá pro parque. Gente, não tem preço, o que é um pozinho? Pozinho fica pra depois. A gente tem que pensar assim às vezes. Não é que você vai deixar a sua casa um par de euros, gente, não é isso. Mas às vezes a gente pode ser mais flexível. Sim. Não ser tão rígido com as coisas. A gente pode ter uma flexibilidade. Isso te traz coisas lindas, né? Te traz momentos. Te traz uma paz que você está precisando, né? Aquele ar que você precisa respirar. Então não tem problema, gente, não tem problema. Bom, pessoal, esse foi o nosso recado de hoje para vocês, para sabermos encontrar
o nosso ponto de equilíbrio, né? Que eu acho que saber o seu limite é justamente saber encontrar aquele seu pontinho de equilíbrio. E lembrando vocês o endereço do nosso site para vocês deixarem pra gente comentários, sugestões de próximos temas. O endereço é www.somostodosmestres.com. Um abraço para vocês, muita paz, muito amor, muita luz no coração, sempre, sempre. Tchau, pessoal, até a próxima. Um beijo no coração.